Boa noite, queridos irmãos. Hoje a nossa exposição será Escalas e Características dos Mundos Habitados. Pedimos a Deus, a Jesus, a essa equipe espiritual que nos envolva com muita paz, a todos nós, para que possamos sermos inspirados nesta nossa fala. E vamos iniciar com uma poesia, intitula-se Hino às Estrelas. Ele está no romance Ave Cristo. E ali encontra as seguintes estrofes: estrelas, ninhos da vida, entre os espaços profundos, novos lares, novos mundos, velados por tênue véu. Louvores à vossa glória, nascida na eternidade, sois jardim da imensidade, suspenso no azul do céu. Lindo, né? E aconselhamos, né, a releitura, ou a leitura de quem ainda não leu, desse livro que ele é maravilhoso, o Ave Cristo. As estrelas são ninhos da vida que se estendem pelo infinito. A vida está em toda parte, não há espaço vazio. Ao redor de cada ponto luminoso no céu pululam quantidade imensa de mundos, que os habitantes da Terra, nós, não temos sequer condição de conceber. Neste século, com tantos equipamentos superpoderosos, ficamos em êxtase ainda frente à grandiosidade do universo. Há pouco, o alinhamento dos planetas, Júpiter e Saturno, todos estavam apostos, extasiados com esta maravilha. Só para termos uma ideia, as estrelas reunidas em agrupamento de milhões formam as galáxias, e as galáxias acessíveis ao nosso telescópio são em torno de 10 bilhões. Nós nem temos ideia em questão de número, né? Quando começamos a falar em bilhões. Foge realmente a nossa compreensão. A Via Láctea, que todos conhecemos, é uma dessas galáxias com 80 mil anos-luz de diâmetro e contendo de 150 a 200 bilhões de estrelas. É inconcebível, né? Ainda para nós assimilarmos, né, essa quantidade, né? E o nosso sistema planetário surgiu há mais ou menos 5 bilhões de anos, pela condensação de uma nuvem de gás hipocósmico. O universo, ele compreende a infinidade dos mundos que vemos e não vemos. Todos os seres do mundo, animados e inanimados, todos os astros que se movem no espaço e os fluidos que o preenchem. Isso tudo é o nosso universo. De acordo com Allan Kardec, codificador da doutrina espírita, a casa do Pai é o universo, e as muitas moradas são os mundos que gravitam no espaço infinito. À noite, né, quando olhamos essa abóbada celeste piscando, né, como se estivesse dizendo: olha, estou aqui. Nos parece que são tão pequenos, né? E nós nem imaginamos que tudo isso está sendo habitado, se não for, um dia vão ser. Podem ser do mesmo grau que o nosso terrestre, como também física e moralmente inferior a nós humanos, ou mesmo superiores aos espíritos que vivem na Terra. No universo, a Terra é apenas um pequeno mundo, como tantos outros, né? Imaginemos, né? Nós achamos a nossa Terra imensa, linda, maravilhosa, né? Porque Deus, nós sempre costumamos dizer que Deus é brasileiro, né? Porque Ele nos proporcionou nessa terra abençoada
variedade de tudo que se possa querer ter, de climas, de diversidades, de tudo na natureza. O que dá em um clima não dá no outro, e assim vai, conforme a terra em que o estado, o país que nos encontramos. Como ele pensou em tudo isso no nosso bem-estar. Isso que faz de nós, habitantes da terra, como de outros mundos também, seres tão especiais. Nós somos seres privilegiados, nós somos amados, e eu, principalmente quando eu falo nesse tema, claro, vou falar do Brasil, porque é o que eu conheço, é o que eu amo. Claro, todos nós já tivemos várias e várias vivências em outras terras, em outros países, em outros mundos, mas esse nosso mundo, principalmente o Brasil, é esse que me toca muito mais. Provavelmente por esta questão de acolhimento que é o nosso Brasil, de tantas etnias, da diversidade das religiões. Então, tudo isso faz com que o nosso país seja realmente um país acolhedor. Chico Xavier, ele costumava dizer que quando algum país tinha ideia de invadir as nossas fronteiras, era invadido sim. Eles eram trazidos a reencarnarem no nosso país. Eles sim vinham ao nosso país, não como invasores, mas sim como amigos, através da abençoada gestação. Veja só, a maravilha que é o universo e a criação. No Livro dos Espíritos, na questão 55, há uma pergunta de Kardec aos espíritos, assim: todos os globos que circulam no espaço são habitados? O que será que a gente acha? Será que ainda estamos pensando que só nós estamos aqui, nesse pequenino ponto, nessa terra azul, né? Um ponto azul, que os astronautas dizem, né? Quando estão no espaço, os espíritos respondem a Kardec. Agora é os espíritos superiores respondendo a Kardec. Sim. E o da terra está longe de ser como crê, o primeiro inteligência em bondade e perfeição. Todavia, há homens que se creem fortes, que imaginam que somente seu pequeno globo tem o privilégio de abrigar seres racionais. O que é isso, hein, meus irmãos? É ainda aquilo que impera muito forte em cada um de nós: o orgulho e a vaidade. Julgam que Deus criou o universo só para nós. Olha só, eu disse antes que nós éramos, privilegiados, que nós éramos realmente seres especiais, e o somos, mas isso não significa que Deus criou unicamente esse espaço para nós, né? Essas moradas são construídas com a finalidade de abrigar e dar oportunidade de evolução aos princípios inteligentes em todas as formas de vida. Vamos novamente lá no Livro dos Espíritos, na questão 56, onde Kardec novamente pergunta aos espíritos superiores: a constituição física é diferente dos globos, é a mesma? Dos diversos globos é a mesma? Ou seja, a constituição aqui da Terra é igual a que está lá em Marte, em Júpiter, assim sucessivamente, né? Ele pergunta: não. A resposta é não. Não se assemelham, de modo algum. E nós sabemos disso, né? Porque aqui nós estamos em matéria, nessa matéria ainda muito grosseira, em que nós temos grandes dificuldades de acreditar em algumas coisas, porque não a vemos, mas simplesmente sentimos. Nós temos dificuldades em amar, porque não vemos o amor. Nós temos dificuldade em perdoar, porque nós não vimos o perdão em uma forma concreta. Ele é um sentimento.
Então isso ainda faz parte do nosso mundo muito materializado. A doutrina espírita nos esclarece que há mundos materiais e mundos espirituais. Os mundos espirituais são um habitat natural do espírito aos mundos materiais, que são transitórios e servem de morada ao espírito enquanto encarnado. Então, nós estamos aí, né? Nós estamos aqui nesta abençoada escola, muitos de nós repetindo os mesmos erros, alguns de nós recém começamos a entender, e assim nós vamos, né, buscando aqui e acolá, deixamos o orgulho um pouco de lado, porque o orgulho e o egoísmo, é o vilão, né, da nossa derrocada. A partir do momento que nós buscarmos a simplicidade, buscarmos a humildade, sermos humildes, nós vamos realmente dar um passo muito mais largo nessa escalada evolutiva. Porque cada um de nós tem um entendimento, mas nós temos algo muito forte. Eu não dou o braço a torcer, mas por quê? Eu sei mais do que a Maria, o José, o João. Mas que saber é esse? Se o saber é infinito, que eu sei hoje, amanhã, nós podemos colocar aqui o estudo da doutrina espírita. Quando nós iniciamos na doutrina espírita, nós tínhamos um entendimento porque não compreendiam as nuances que eram colocadas. Mas a partir desse novo entendimento, a nossa visão vai ter uma abrangência muito maior daquilo que buscamos. E assim também é a vida no seu dia a dia. Mas o orgulho, ele realmente é um grande entrave na nossa evolução. Os mundos espirituais, eles se constituem naturalmente, né, desses espíritos que vão se aglomerando, né, vão se achegando, né, conforme o seu pensamento, conforme a forma com que nós buscamos através da nossa união. Ou seja, para melhor me explicar, algo que na Terra se vê bastante. Pessoas que gostam muito do álcool. Eu não gosto mais do álcool. Eu posso dizer, não gosto do álcool porque eu não bebo. Eu não vou me sentir bem junto daqueles que estão ali numa roda de bebida, porque aquilo já não me serve. Mas isso não quer dizer que eu vou excluí-los, né? E assim os espíritos que estão nesses mundos espirituais, que estão ali velando por nós, que a cada vez mais, às vezes, a gente não quer entender o que está na nossa vista, justamente pela essa trave que encontra-se no nosso olho, que é orgulho. Mas nem por isso somos excluídos, né? Muito ao contrário, que quando Jesus nos traz, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou para preparar um lugar, e depois que me for, e que vos tiver preparado um lugar, eu retornarei e vos levarei comigo, a fim de que, onde eu estiver, vós também esteja. Isso está lá em João, no capítulo 14, no versículo 1, 2 e 3. Veja só, se ele nos dá a certeza, claro, que isso era difícil de entender, como hoje ainda, muitos, pela ignorância, não entendem. Acham que estão solitários aqui na Terra. É só esse pequeno mundo, que não há outros mundos habitados. É que terminou a nossa jornada, aqui terminou tudo. Isso realmente é uma grande falta de entendimento. Mas cada vez mais nós vamos tendo alerta para buscar a verdadeira verdade,
quando os meios de comunicação nos falando de espírito, nos falando de imortalidade, nos falando que a vida continua. Então isso tudo são alertas para que possamos procurar a verdade. Nós não podemos ficar enganados para sempre, né? Graças a Deus que assim é. Imaginemos que nós aqui falamos sobre a vida futura e alguns podem pensar: como eu posso ser feliz sofrendo? Eu vou ser feliz na vida futura? Aí nós temos que buscar o entendimento. Se eu sofro aqui na terra, com muitas dores, com situações muito desagradáveis, se eu fico revoltado, ou se eu venho com uma limitação no meu corpo físico, e eu trato tudo isso com muita revolta, como será que eu virei no futuro? Nós vamos mudar simplesmente porque eu deixei aquele corpo, aquela veste, e vou reencarnar em uma próxima, bem melhor? Será que é assim? Será que é assim que funciona? Isso fica para nós pensarmos. Será que a nossa revolta, ela vai ser o aval para termos uma vida feliz numa próxima? Se agirmos assim? Claro que não. A felicidade futura, ela está ligada a essa nossa forma de nos conduzir no presente. Muitos, às vezes, querem saber quem foi, o que foram, que foram numa existência anterior, o que vão ser no futuro. Eu costumo brincar, mas é uma brincadeira verdadeira. Quer saber quem você foi ontem? Veja como você age hoje. Quer saber o que serás no futuro? Veja o que você está fazendo hoje. Porque dentro daquela condição, você colhe o que planta. Então, eu estou colhendo hoje fruto da minha sementeira impensada. No futuro, eu vou colher o quê? Frutos dessa mesma sementeira, boa ou ruim. Então, nós somos os arquitetos das nossas vivências, né? E isso ainda não ficou muito claro para alguns de nós. Nós já temos, às vezes, essa clareza, mas temos grandes dificuldades, né, de assimilar em ações, né? E Allan Kardec, com base nos espíritos superiores, mostram-nos a seguinte classificação geral dos mundos. Mundos primitivos, quando reencarnam as primeiras almas humanas. Mundos de prova e expiação, onde predomina o mal e a matéria sobrepõe o espírito. Mundos regeneradores, nos quais as almas que ainda têm que expiar buscam forças. Ainda existe o mal, mas este não predomina. Mundos ditosos, onde o bem sobrevive o mal, o espírito sobrepõe a matéria. Mundos celestes ou divinos, é a habitação de espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. E quando montávamos essa nossa exposição, quando chegamos aqui no mundo celeste divino e ficamos pensando, esses espíritos pouco devem parar nas suas moradas celestes, porque eles estão sempre trabalhando. Nós estamos sempre aqui buscando nos ajudar. Embora às vezes nós dizemos assim: onde está Deus? Porque eu estou desamparado. Mas se tivéssemos essa condição de ver, de sentir, alguns até têm, mas às vezes nós ficamos tão endurecidos com as nossas revoltas, com as nossas situações, que não acontece como nós queremos, que nós ficamos insensíveis, mas nem por isso estamos desamparados. Eles estão ali, do nosso lado, nos auxiliando. Então essas moradas, às vezes pouco ficam lá, porque são esses espíritos que mais trabalham.
Um dia, todos nós vamos chegar lá, ou não vamos? Claro que vamos, né? É essa a esperança, é essa a força que nos traz. Jesus, quando aqui esteve, Ele, esse espírito de escola, esse espírito que está aqui na terra desde o princípio, que conhece tudo, que veio das esferas superiores, nós também podemos chegar a esses mundos celestes ou divinos. Quanto tempo vai fazer, não importa. O importante é que cada um de nós, nesse aprendizado, onde quer que estejamos, no mundo que vamos ficar, no mundo que nós estamos, nós temos que aprender que o bem, ele vai ser o bem em qualquer mundo, não é só aqui na Terra. Cada espírito é atraído no plano que pertence pela lei de afinidade. Estes mundos são fluidos, formados pela força mental de seus habitantes. Os espíritos manipulam os fluidos da natureza e com eles criam mundos. André Luiz, em suas obras, nos dá notícias variadas, né, das formas de comunidade espiritual localizada em diferentes faixas de vibração, como cidade no umbral, colônia de regeneração, posto de transição, a cidade nosso lar. Quem que não já viu essa cidade? No cinema, né? Ele está nas Netflix aí, para quem quiser assistir. Chico Xavier nos traz muito bem retratada no livro Nosso Lar, né? Que foi a primeira sociedade urbana do plano espiritual retratada com detalhes. Ela possui casas, ruas arborizadas, edifícios, onde funciona diversos serviços de atendimento. Enfim, Nosso Lar é uma cidade linda. Às vezes nós também costumamos conversar e dizemos um para o outro: bah, se nós formos para o nosso lar, estou muito feliz, né? E isto, que nem chegamos lá aos mundos felizes, né? Porque nós não temos a nossa imaginação ainda não alcança, né? É esse sentimento, né? Mas o nosso lar é maravilhoso, porque nós aqui na Terra, ao contrário que alguns possam pensar, ela é cópia do que existe no mundo espiritual. Não é o contrário, muito não. A Terra é a cópia do mundo espiritual. Havia um homem rico e mundano. Ele foi para o céu, olha só. A gente sabe que céu não existe, né? Se tudo aqui é fantasia, né? O céu está dentro de cada um de nós, como o inferno também. Ele é fabricação nossa interna, através das nossas questões, né? Que só cada um sabe. E São Pedro prontamente guiou até sua nova residência. No caminho foram passando por ruas bem cuidadas, casas bonitas, lindas árvores, jardins, né? Muito bem cuidados. E ao santo, que era São Pedro, ao passar por uma casa linda, um jardim lindo, construída ali, bem no alto de uma colina, ele disse: aquela casa é a casa do seu motorista que fora na terra. Ele foi um homem muito caridoso. O recém-chegado ao orbe celeste ficou maravilhado e pensou: se o meu motorista, ele tem uma casa dessa linda, no alto da colina, imagine a minha casa como vai ser. Olha o pego, olha como somos apegados às nossas questões do ter e não do ser, né? E o caminho continuaram descendo até o subúrbio da cidade. E aí se depararam numa rua muito estreita, muito sem calçamento, uma rua meio feinha.
e pararam ao lado de uma casa bem simples, que mais parecia uma maloca. Quando pararam, o homem ficou revoltado. Disse, mas como? Essa é minha casa? E São Pedro calmamente desculpou-se e disse, sinto muito, mas nós aqui fazemos as casas de material que vocês mandam. Olha só, que material que esse homem rico mandava, né? Era tudo ilusão, porque ele só estava ligado no poder. Eu sou, eu tenho, eu possuo. Se esquecia da sua verdadeira essência, né? Que é o amor, essa essência eterna que nós vamos levar, que são as nossas boas ações, onde quer que estejamos, né? Qual será o material que nós estamos mandando? São as nossas boas obras. Não há como escapar do que somos, como pensamos, o que agimos, o como sentimos. Isso que vai determinar o lugar para onde vamos quando deixarmos o corpo físico, nosso corpo carnal. E o nosso planeta? Aqui cada categoria pertence. É um mundo de provas e expiações. Nós sabemos disso. Aqui encontram-se espíritos de diferentes graus de evolução, em que o mal ainda predomina. A Terra está vivendo um período de transição, após o qual passará de prova e expiação para um mundo de regeneração. Aqui encontram-se reencarnados espíritos bons que querem acompanhar o progresso do orbe. Espíritos imaturos, nem bons nem maus, que ainda não despertaram para as verdades espirituais. Espíritos endurecidos e revoltados que se comprazem no mal. Todos filhos de Deus. Todos tendo a mesma oportunidade de mudança de atitudes. Nós podemos mudar de atitude a cada minuto, a cada segundo, até cada vez que nós despertamos do nosso sono físico e nós somos visitados por esses amigos abençoados que nos vêm sacudir. Olha, Rose, tu está errada, olha como é que tu está agindo, não vai fazer isso. Eles fazem isso conosco, sim, mas nós, grande parte das vezes, nós nos tornamos surdos, né? E às vezes até acordamos assim, em êxtase, eu vou mudar, mas eu só da boca para fora. Nós não temos aquela vontade ferrenha realmente de mudarmos, né? A sociedade nossa, ela assemelha-se muito, na atualidade, a uma parábola que chama-se a parábola do joio e do trigo, lição que Jesus nos ensinou há 2000 anos. Eu peço licença aos irmãos para que eu possa lê-la. Diz assim: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto o homem dormia, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Porém, quando a erva cresceu e deu fruto, então apareceu também o joio. O joio, ele parece muito com o trigo, né? Chegando os servos do dono do campo, disseram-lhe: Senhor, não semeaste boas sementes no teu campo? Pois de onde vem o joio? Respondeu-lhes: algum inimigo fez isso. E os servos disseram-lhe: queres que o arranquemos? Ele respondeu-lhes: não, para que não suceda que, arrancando o joio, arranquei também o trigo. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E no tempo da ceifa direis aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio e atai-o em feixes para os queimar, para recolher o trigo no meu celeiro. Olha só a beleza dessa parábola.
É isto que nós nos encontramos hoje na nossa terra. O joio e o trigo crescem junto, o bem e o mal crescem juntos, para que aquele que ainda encontra-se nesse caminho de engano, de ilusões, ele possa despertar com as atitudes daquele que está ali, fazendo uma caminhada diferente. Deus, Ele jamais esquece dos seus filhos, porque de tempo em tempo Ele envia espíritos missionários para nos acordar, para relembrar aquilo que Jesus dissera. Jesus aqui, há 2021 anos atrás, mas vieram outros para relembrar. Quando Ele diz que não nos deixaria órfãos, que nos enviaria um outro Consolador, para que relembrasse as suas lições. É quando o Senhor Allan Kardec nos traz esta beleza de doutrina através desta codificação feita pelos Espíritos para o nosso acordar. Aqui não tem mistério, não tem nada que outros não possam ver, que outros não possam ler, que outros não possam aprender. Todos podemos aprender por igual. Todos temos a mesma oportunidade. Não é porque alguém está lá na direção da casa e alguém recém entrou que não pode ter o Evangelho, que não pode ter o Livro dos Espíritos, que não pode ter essas obras que nos traz conhecimento, que nos traz despertar, para podermos entender de onde eu vim, para onde eu vou, o que estou fazendo aqui, que lei é essa que eu vou fazer, aquilo que eu faço ao outro eu estou fazendo para mim mesmo. Nós nos assemelhamos muitas vezes às primeiras encarnações dos espíritos lá no mundo primitivo, porque ainda não despertamos o conhecimento. E aí nós vamos começar a abrir esse nosso horizonte e vamos compreendendo. É difícil? Não. Necessário que possamos estar ao dispor para entendermos, né? Para buscarmos sempre esse caminho reto das nossas atitudes. Mas como vou saber que eu estou fazendo a coisa certa ou não? Vamos nos perguntar, será que eu vou fazer para Maria, para José ou João? É bom para mim? Se é bom para mim, certamente vai ser bom para o outro, porque eu não vou desejar nada de ruim para mim, a não ser por desconhecer. Mas é difícil, né? Eu não vou fazer nada que me machuque. Então esse é o parâmetro, né? Vou fazer ao outro tudo aquilo que gostaríamos. Aliás, é o princípio, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo, né? Estamos vivendo esse momento decisório da separação do joio do trigo, entre o bem e o mal. Ser mal é ser joio, a planta danina que prejudica a plantação, não deixando que o trigo se desenvolva. Ser bom é ser trigo, uma das plantas mais úteis do nosso mundo. Desde os tempos bíblicos, constitui-se na base da alimentação humana. Já pensamos mesmo? É essa metáfora que faz com o trigo e o homem de bem, né? Porque o trigo, ele, desde a época, né, bíblica, né? Ele era o alimento principal. Se não tinha trigo, não tinha nada. Tinha que haver as plantações de trigo, porque o trigo era a base da alimentação. Hoje nós temos a escolher, né? Mas naquela época era o trigo que realmente prevalecia nos alimentos, né? E na questão 932 do Livro dos Espíritos, mais uma vez Kardec pergunta aos espíritos superiores: por que no mundo tão humilde a influência dos maus sobrepuja a dos bons? Os espíritos superiores respondem: por fraqueza destes, os maus são intrigantes e audaciosos, os bons são tímidos. Olha só, nós atentamos para o final que os bons são tímidos, né? Por que será, né? Às vezes eu me pergunto,
Por que que nós somos tão tímidos? Porque ser bom é ser tímido, né? Nós temos vergonha de fazer a coisa certa, nós temos vergonha de ser bom, nós temos vergonha de externar os nossos sentimentos. É melhor eu dizer ao outro que não gosto dele, ser grosseiro. Não é muito melhor eu ser gentil, externar esse sentimento amoroso que há em nós? Porque isso também é orgulho. O orgulhoso é aquele arrogante que acha que só pela força bruta ele vai conseguir comandar aqueles que estão ali. Mas nada disso. Como que Jesus agia? Com mansuetude, com amor. Mas nunca foi conivente com nenhuma atitude impensada, né? Ele sempre estava ali, nos mostrando as lições do dia a dia, mas sem apontar, coisa que nós adoramos fazer, apontar os deslizes do outro, porque quando apontamos um erro do outro, tem vários dedos nos apontando para quem? Para nós mesmos, né? Porque aquilo que nós vemos no outro é aquilo que ainda está muito latente em cada um de nós. Então, quando os bons assim quiserem, eles vão preponderar. Olha só, isso é uma coisa que a gente devia ter sempre em mente. Os maus são intrigantes, os bons são tímidos. Quando estes quiserem, preponderar o bem. Atendemos para a resposta final que os bons espíritos matarão as pragas daninhas do mal. Então a Terra deixará de ser um planeta de provas e expiações, onde o mal predomina, para se transformar em uma grande plantação de trigo, quando os bons espíritos assim o quiserem. Quando as sementes de trigo caírem sobre a terra ressequida pelo joio, acontecerá a grande transformação. Toda a terra se cobrirá de ouros, trigais, de espigas, carregadas de muito amor. Vamos imaginar, vamos fantasiar, vamos colocar, imaginemos nós vendo uma plantação de trigo. É lindo, né? Quem já viu, é belíssimo, né? Uma plantação de trigo, com aqueles ramos dourados, né? Que é aquele amarelo ouro, né? Vamos imaginar nós, quando começamos a entender o outro, quando já olharmos para o nosso irmão e não vamos mais julgá-lo. Quando entendemos que o nosso irmão está nos olhando e dizendo, socorre, me socorre. Que não precisar chegar mais para nenhum de nós e dizer, eu estou necessitado. Eu não falo das coisas materiais, eu falo de sentimento, né? Muitas das vezes, um sorriso, um abraço, uma palavra que para nós não vale nada. Ela é banal no nosso dia a dia, mas para outra pessoa, ela é extremamente prejudicial, ou é aquela palavra que vai levantar aquela pessoa, e nós não damos conta. Então, por isso, nós temos que estar sempre atento àquilo que nós falamos para o nosso irmão, para chegarmos, né, nessa questão do bem. Nos nossos irmãos não dizerem assim, eu estou magoado contigo. Vamos seguir Jesus, como Jesus fazia. Nunca ninguém disse para Jesus, os seus seguidores, eu estou magoado porque você falou isso para mim, não. Não sabemos de nenhum escrito sobre o Cristo, mas sim, ele falava e fala sempre do amor. Este amor que está latente em cada um de nós. Nós somos filhos de Deus, nós somos filho da luz. Então nós temos essa partícula dentro de cada um de nós. E quando as sementes do trigo caírem sobre a terra, ressequida pelo joio, acontecerá a grande transformação da terra, né? E isso está lá na questão 10, 18, que diz assim: o bem
reinará na terra, quando entre os espíritos que a veem habitar, os bons predominam, porque então farão que ali reine o amor, a justiça, fonte do bem e da felicidade. É isso, meus irmãos, que estamos prestes, está acontecendo aos poucos, né? É essa grande transição. E esta grande transição, ela está feita a cada um de nós, ao que nós vamos fazer na nossa caminhada. Nós vamos querer ser joio ou vamos querer ser trigo? Então está aí a cada um de nós. Vamos querer retornar para outros mundos de prova e expiação ou vamos dar esse passo para os mundos de regeneração? Cabe a cada um de nós. Nós não podemos pular etapas, né? Nós estamos aqui em um grande aprendizado, onde há vários espíritos em várias escalas de evolução. Agora cabe a cada espírito, a cada alma encarnada, fazer o seu melhor. E o melhor sempre será as nossas boas ações. São elas que vão determinar o mundo, a cidade que vamos habitar, quando aqui deixarmos o nosso corpo carnal. Muita paz a todos. Fiquem em paz.